Graça e paz, meus amados. Tudo bem com vocês? Em Cristo Jesus, espero que sim. E confiando nesse Deus, tenho plena certeza que sim. Queridos e amados irmãos, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui mais uma vez, nesse momento de mensagem, nesse momento de aprendizado, nesse momento que estaremos ouvindo e escutando Deus, que é o momento que nós iremos crescer, Iremos crescermos na graça, no conhecimento, em tudo para a honra e glória e louvor do nosso Deus. Então, no nome do Senhor Jesus, eu peço-vos que estejam com os ouvidos atentos, com a mente atenta, para que assim Deus possa internamente falar com você. Amém, querido? Que Deus assim nos conduza nesse momento que é crucial para nossas vidas, é relevante para a minha vida e para a tua vida. Amém? Irmãos, em nome de Jesus, eu peço-vos, você que é membro da nossa igreja Batista Contemporânea ali em Vila da Mata, você que é de outra denominação que nos escuta, você que é amigo nosso, em nome do Senhor Jesus, eu peço-vos que abram suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Estaremos lendo assim esse versículo, amados. E disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Vou ler de novo. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Vamos orar, queridos? Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, que nesse momento nós entramos em oração na Tua presença maravilhosa, meu Deus e meu Senhor da glória. E assim, ó Deus, te pedimos, Senhor da glória, toda a condução do Teu Espírito Santo, tanto na minha vida, Senhor da glória, e na vida de todos aqueles que nos escutam, Senhor, através dessa mensagem, no nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, nós te pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo esteja nos iluminando, Senhor, tudo para a honra e glória e louvor do Teu nome. Ó meu Senhor, em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja falando com cada um de nós de maneira sobrenatural, que a luz do Teu eterno poder e da Tua maravilhosa graça esteja cada vez mais sobre as nossas vidas e em nossas vidas, para a honra e glória e louvor do Teu nome, no nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, o nosso autor e consumador da nossa fé, único e suficiente, exclusivo e eterno Salvador das nossas vidas. Assim nós oramos e já te agradecemos, no nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Queridos, de repente você pode pensar assim: pastor, mas eu já conheço essa passagem, E não vejo nada de grave. Pois é, essa é a gravidade, ou por que não dizer, esta é uma monstruosa gravidade, O homem sempre pensa assim, Digo, o ser humano geralmente fala dessa forma. Então, no nome de Jesus, nós estaremos, irmão, estaremos agora nesse momento atento no que vamos ouvir e fazer uma metamorfose, transformar no escutar. A gente ouve porque temos um aparelho auditivo que Deus assim nos deu, graças a Deus, é o nosso sentido, a nossa audição. Mas a gente precisa transformá-lo do ouvir para o escutar. O que é ouvir? É aquilo que a gente ouve qualquer coisa, Qualquer coisa que você ouve. De repente um barulho que não te agrada. Mas o que é o escutar?
Pode ir em qualquer dicionário, né? Aurélio, Micaele, que lá explica, ou até mesmo no Google, né? Aqueles que gostam tanto de pesquisar tudo no Google. E que é isso aí. Há uma diferença entre o ouvir e o escutar. Portanto, em nome do Senhor Jesus, o escutar é aquilo que me prende, aquilo que vai acrescentar algo na minha vida, em todos os sentidos, em todas as áreas da minha vida, tanto para crescimento profissional, crescimento emocional, crescimento na vida espiritual, em todos os sentidos, educacional, por que não dizer também, né? Principalmente, claro. Mas olha, irmãos, em nome do Senhor Jesus, eu não sei se você já observou, eu tenho 21 anos que eu estou com Cristo, juntamente com a minha metade, a minha esposa. E eu lendo esse versículo por esses dias, eu me atentei nesse contexto, né, quando o Senhor Jesus disse, ide por todo o mundo. Olha só, irmão, eu não sei se você já se atentou ou observou esta colocação de Jesus, dando uma maior ênfase. Por exemplo, agora eu estarei falando para vocês o tema da nossa mensagem, né? Eu sei que vai chocar muitos, eu sei que vai contrariar muitos, mas eu não estou aqui para trazer a palavra para te agradar, né? Geralmente a gente pensa que vai escutar aquilo que nos agrada. Eu, como pastor, quando Deus me chamou, eu entendi algo na minha vida, que eu não vou pregar para agradar ninguém, mas eu vou pregar para as pessoas ouvirem aquilo que elas precisam e não o que elas querem. Amém, queridos? Olha só. Será que você já se atentou quando Jesus disse, ide por todo o mundo? Irmãos, em nome de Jesus, eu quero que você entenda agora comigo. Vamos entender aqui melhor a palavra mundo, correto? A palavra mundo, qual é a definição da palavra mundo? Totalidade dos astros, planetas e firmamentos, né? Quando o dicionário diz totalidade dos astros, planetas e firmamento, eu quero também, em nome de Jesus, trazer para você a definição da palavra astro, né? Significa nome comum a todos os corpos celestes, seja ele estrela, planetas, cometas, satélites e etc. Por que o pastor está esclarecendo tudo isso? Para você entender como é composto o mundo e por que Jesus usou a palavra mundo. Irmãos, nós temos uma ideia muito errônea quando a gente escuta, né, que a igreja, ela de repente, ela virou um hospital, uma padaria, virou um supermercado, virou uma casa de câmbio, virou uma casa de sei lá o que for, banco, ou até mesmo agência de emprego. Não é? Quando eu coloquei para você tudo isso, irmão, há aí um equívoco muito grande, se não dizer erro gravíssimo. Quando Jesus diz lá usando João, né, o apóstolo João, quando ele escreve lá em João 3,16, quando diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não colocou Jesus na cruz para que eu e você tivéssemos boas casas, apartamento na praia, bons carros, riquezas. Não, irmão. Deus seria muito medíocre e muito bobo de colocar Jesus na cruz simplesmente para eu e você ter algo, né, aqui na face da terra. Deus colocou Jesus na cruz para que eu e você não perecêssemos no inferno. Presta bem atenção. Olha o que diz o versículo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito
né? De tal amor abstrato, não dá para entender. Maneira, né? Quando diz assim, de tal maneira, para que todo aquele que nele crê, amor concreto, real, para que todo aquele que nele crê não pereça. Não pereça onde, pastor? No inferno, meu irmão, no Hades. Então a gente precisa entender isto. Mas tivéssemos a vida eterna. Irmão, às vezes eu escuto cada coisa, sabe? Cada ideia de crente, de servo de Deus, e vai para a igreja para ter isso e aquilo, várias formas de evangelismo. Vem para cá, para Deus mudar a tua vida, tudo vai mudar na tua vida. Quem tem carro velho vai ter carro novo. Não é nada disso. Eu te expliquei a veracidade do versículo de João 3,16. Deus colocou Jesus na cruz para que eu e você não perecêssemos no inferno, mas tivéssemos a vida eterna. É tão simples. Se pegassem todas as Bíblias do mundo e rasgassem, e ficasse somente esse versículo, João 3,16, daríamos para evangelizar o mundo. Olha o mundo aí. Então, no nome do Senhor Jesus, eu e você precisamos entender isso. Irmãos, olha, procura crescer na graça, no conhecimento, no amor, na fé, mas uma fé que ama, uma fé que cuida. Olha só, irmão, olha a ordem de Jesus. Se você prestássemos atenção, por que não aqui, nesse momento, procurar entender? Deixa eu te falar algo para você me entender agora. Provérbio 18, primeiro versículo, lá diz assim, que o tolo não tem prazer no entendimento. O tolo não tem prazer no entendimento ou no conhecimento. Pega isso para você. Eu quero aprender, eu quero entender toda a veracidade da Bíblia. E olha aqui, irmão, fazendo um paralelo, quando o Senhor Jesus disse assim, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A gente precisa entender, meu irmão, vamos fazer aqui um paralelo com a palavra mundo. Amados, em João 3,18, quando Jesus tem uma conversa com Nicodemos, ou por que não dizer, uma pregação. Olha que lindo, irmão. Se você observar lá no Evangelho de João 3, do 1, aí você vai embora. Até terminar o capítulo, é uma pregação exclusiva. Até mais ou menos o versículo 19 e 20, ela é uma pregação exclusiva somente para Nicodemos. Olha a afirmação da gente fazer um paralelo aqui com o versículo 18. João 3, versículo 18. Esta é uma das afirmações da mensagem. Por que o homem está condenado? Né? Vou repetir. O tema da mensagem é: por que o homem está condenado? Sabe por quê? Jesus mesmo faz essa afirmação com Nicodemos. No versículo 17 de João 3, versículo 17 e 18, eu quero frisar aqui esses dois versículos. Eu quero ler para você ver. Primeiro, Jesus diz no versículo 17 que Deus o enviou não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Eu vou ler para você. Eu quero que você escute a leitura. João 3. Olha a colocação de Jesus, dizendo para Nicodemo. Nicodemo foi ter com Jesus à noite, não é? No primeiro versículo lá diz isso. Quem era Nicodemo? Um dos principais judeus daquela época. Ele era responsável, irmão, por toda a liturgia das escrituras, de tudo. Olha só. Olha o verso 17, olha o que diz Jesus em um dos questionamentos de Nicodemos. Irmão, é isso que estamos vivenciando hoje. É notório. Muitas pessoas que estão na igreja há 20, 25 anos, 30 anos, 40 anos, e não sabem de nada da Bíblia. Sabe por quê? Porque buscam
as bênçãos do Deus, mas não buscam o Deus das bênçãos. Eu queria que você entendesse isso. Olha o verso 17, como eu te falei. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ele quem? O Senhor Jesus. E olha o verso 17. Vem aí a palavra mundo no verso 17 que nós acabamos de ler. Olha o verso 18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Sabe, irmão, eu fico imaginando pessoas que estão na igreja como um barco à deriva. Um barco à deriva, ele está em alto mar, e quando nós falamos à deriva, ele está sem direção, sem destino, e ele vai para onde o vento leva. E tem muitas pessoas assim hoje nas igrejas, sem uma perspectiva de conhecimento, sem uma perspectiva de entendimento, de compreender, de entender princípios, propósitos de Deus. Claro, a Bíblia tem mais de 8.000 promessas, mas o que a Bíblia mais requer do ser humano é obediência. Tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa mensagem. Eu fico imaginando, quando eu falei para você, vamos fazer agora um paralelo de Marcos 16, versículo 15, e ir para todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. A gente entendendo melhor, não é? Marcos 16, 15, João 3, 16 e João 3, 17 e 18. Irmãos, olha, se eu e você pensássemos bem em tudo que a Bíblia requer de você e requer da minha pessoa, a gente precisa entender. Queridos, por que o homem está condenado? Sabe por quê? Isso aconteceu quando nós herdamos o pecado original por parte de Adão e Eva. Quando Eva comeu do fruto proibido, deu para o seu marido, aí a gente se deu mal. Mas vamos lá, olha só, querido. Paulo deixa bem claro na carta aos Romanos, né? 3:23. Porque todos pecaram e destituídos, ou porque nos é afastado, separado, estão da glória de Deus. Irmão, isso é fato. Mas, pastor, como é que eu posso escapar dessa condenação? Não é? Do homem estar condenado como o Senhor está por várias vezes afirmando aí. Por que o homem está condenado? Te dei N razões e vou continuar aqui na nossa mensagem. Irmão, na verdade o homem está condenado. Se você entender, de fato, isso é uma afirmação de Jesus. Olha só, procura entender comigo esse versículo. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O que Jesus diz? Esse ide por todo mundo. Em outras palavras, Jesus diz, olha, vai, prega. Esse ide, irmão, de Jesus, a gente precisa entender que ele está no imperativo, questão de ordem. Vai, prega, salva este mundo, salva o ser humano, salva as pessoas. Irmãos, a gente tem um grande engano. A gente pensa que pelo simples fato de nascer, eu sou salvo, eu sou filho de Deus, ou eu sou evangélico, ou eu sou católico. Negativo. O que é que Jesus diz? Jesus disse, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. O ser humano, ele nasceu criatura. Mas pastor, como é que eu... Peraí. Então eu aprendi tudo errado? Aprendeu. Ninguém nasce filho de Deus. A gente nasce criatura. Há um processo e tem um processo para que você possamos nos tornarmos filhos de Deus. Detalhe, hein? Por adoção. Literalmente. Olha, irmão, a gente precisa entender, quando Jesus prega para Nicodemos, uma mensagem linda, uma pregação linda, para uma única pessoa, somente para Nicodemos. Só para Nicodemos que Jesus diz isso.
somente para ele. Essa pregação é justamente para Nicodemos. Você pode ler até o versículo do 1 até o verso 21, desse mesmo capítulo, João 3, do 1 até o versículo 21. Pode ler lá. Essa mensagem é exclusivamente para Nicodemos. E detalhe, hein? Entre o versículo 6 e 7, Nicodemos, entre o versículo 4, 5, 6 e 7, Nicodemos faz um questionamento para Jesus: como é que eu posso nascer de novo? Esse nascimento outra vez é que te livra da condenação. Nicodemos pergunta para Jesus: como é que pode um homem velho nascer de novo? Jesus ainda diz para ele, entre o versículo 8 e 9, Jesus diz assim: como é que pode? Tu és mestre aqui em Jerusalém e não entende o que eu estou te falando, Nicodemos. Irmão, quantas pessoas têm várias faculdades, não é? Fala várias línguas, mas ainda não teve encontro com Jesus, não teve entendimento e a compreensão do Evangelho, do amor verdadeiro, um amor incondicional. Pensa nisso, por favor. Vamos procurar entender por que Jesus faz essa colocação, ide por todo mundo. Sabe por quê, amado? Ele morreu pelo mundo todo e por isso ele inclui todo mundo. Esse é o motivo pelo qual ele diz: ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Eu e você precisamos pregar o Evangelho. O ser humano pensa que é filho de Deus. Irmão, por exemplo, se a gente observar, em Marcos 16,15, Jesus faz uma afirmação que somos criatura. Tem um processo para que você venha se tornar filho de Deus. Detalhe, vou falar outra vez, por adoção. Exemplo, João 1, versículo 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus ao que crê no seu nome. Eu me converti, entrego minha vida para Jesus, aí eu me torno filho. Quer ver? Eu vou ler aqui para você o versículo. João 1,12. Esse é o processo para que você se torne filho de Deus. No entanto, a todos os que receberam, aqueles que creem em seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É justamente o dia, o momento, a hora em que você entrega a sua vida para Jesus. No momento que você se converte. Entendeu? Então, no nome do Senhor Jesus, dando continuidade nesse processo, Marcos 16,15, ele diz que todos nós nascemos criatura. João 1,12, ele faz uma afirmação que esse é o processo para a gente se tornar filho de Deus. Agora, olha o que aqui o apóstolo Paulo diz na carta aos Efésios 1, versículo 5. O apóstolo Paulo afirma que a partir desse momento que você entrega a sua vida para Jesus, o apóstolo Paulo, o João, todos eles, inclusive nós, a gente se torna filho de Deus por adoção. Eu vou ler o versículo para você. Eu faço questão. A gente precisa ter um entendimento, uma compreensão melhor, amados. Quer ver? Eu vou ler esse versículo para você. Carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 5. Olha a afirmação de Paulo. Nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o bom propósito da sua vontade. Qual é a vontade de Deus? Sabe qual é, irmão? Que Ezequiel 18, versículo 20, 21, 22, até o versículo 24, se você ler lá, você vai entender que o desejo de Deus é que antes que o ser humano morra, ele se converta. Irmão, são N passagens da Bíblia que traz a afirmação que o homem está condenado. O ser humano é que não quer aceitar, o homem que não aceita por a sua arrogância, por a sua prepotência, por tudo aquilo que ele acha que aprendeu no meio secular ou na sociedade, uma hereditariedade errônea, literalmente.
Irmão, não é à toa que Jesus disse que são poucos que vão morar no céu. Então a gente precisa entender isso. É dolorido, mas é preciso. Nós precisamos entender isso. Olha, irmão, dando continuidade na nossa mensagem para que você entenda tudo isso, precisamos entender algo neste mundo. Irmão, o mundo só pode ver e conhecer Jesus na igreja e através da igreja. E essa igreja é você. Você precisa entender isso. Nos meus atos, nas minhas ações, no meu procedimento, no meu testemunho de vida, eu preciso entender isso. Quantas vidas eu já ganhei procurando me comportar adequadamente com o Evangelho, seja lá onde eu estou. Quantas vidas eu já ganhei somente com o meu procedimento? Pensa nisso, por favor, no nome do Senhor Jesus. Irmãos, olha, não vale a pena aqui a gente lembrar que quando eu e você temos um encontro com Jesus, o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro, mas eu quero ressaltar de novo para você. O mundo só pode ver e conhecer Jesus através da igreja e na igreja. Existem dois tipos de igreja. Igreja física, feita por tijolo, bloco, areia, cimento. Só que existe também uma igreja humana, uma igreja que é você. Pensa nisso, por favor. Olha o que é que Paulo diz na primeira carta aos Coríntios 9, versículo 17. Paulo faz uma colocação assim maravilhosa. Se faço de boa vontade, terei recompensa. Mas se de má vontade, apenas desempenho um papel ou um cargo que me foi confiado. Não faz isso, pelo amor de Deus. Não vai para a igreja simplesmente para desempenhar um cargo, né? Ou uma nomenclatura de cristão e que você não é. Lembra quando eu preguei a semana passada? Fé superficial, porque não dizer também servos superficiais. A gente precisa entender isso em nossas vidas. Irmãos, olha, algo que a gente precisa entender, lá em Tiago 1, versículo 7 e versículo 8, lá diz, não pense tal o homem que receberá do Senhor alguma coisa, homem vacilante que é inconstante em todos os seus caminhos. A gente precisa entender isso em nossas vidas. Pensa, o que é que Jesus quer de você? Que você esteja no mundo, faça parte do mundo, mas você não pode compactuar com o mundo. Pense nisso. Isso é imprescindível para a tua vida espiritual, para que você tenha uma identidade cristocêntrica e cristológica dentro e no centro da vontade e princípios de Deus. Pensa, por favor, em nome de Senhor Jesus. Irmão, quando eu perguntei para você se você já observou com atenção a colocação de Jesus, ide por todo mundo, o mundo está condenado. Literalmente, você aceitando ou não, irmãos, olha, lá em Sofonias 1,18, lá literalmente diz que esse mundo será consumido pelo fogo repentinamente. Pode conferir nas Escrituras, em nome do Senhor Jesus. Olha, irmão, pastor, o Senhor está sendo muito duro. Duro vai ser no dia do arrebatamento da igreja, quando Jesus vier buscar o seu povo. Ele vai vir uma segunda vez. E isso está escrito, está registrado lá em Hebreus 9, versículo 28. Diz que Jesus vai vir uma segunda vez, sem pecado, para levar todos aqueles que o esperam para a salvação. Pensa nisso, por favor. Eu te pergunto, como é que você está esperando Jesus? Sendo teimosa? Sendo rebelde? Não obedece a ninguém? Não quer entender nada? Não quer compreender nada? Não quer conhecer nada? Não quer servir a Jesus de fato como ele
é digno de receber todo o nosso louvor e toda a nossa adoração e toda a nossa servidão? Pensa nisso, por favor. Olha, irmão, lá em Amós 8, versículo 11, Deus, literalmente usando o profeta, diz assim: e eu vejo que esse tempo já chegou. Vem dia, diz o Senhor Deus, em que eu enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Só que muitos não querem dar ouvido. Eu fico imaginando lá em Gênesis 6, quando Deus dá a ordem para Noé construir a arca. E é lindo, lá em Gênesis capítulo 6, versículo 22, é tão linda a colocação, né? Que Noé fez tudo o que Deus mandou. Confere lá, por favor. Então, irmão, no nome do Senhor Jesus, por que o mundo está condenado? Lembra, por favor, Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos, afastados, separados estão da glória do Senhor. Como é que eu escapo dessa condenação, pastor? Entregando a minha vida para Jesus. Entregando totalmente o controle da minha vida para Ele. Amém? Irmãos, olha, no dilúvio, na primeira catástrofe que aconteceu com a humanidade, foi lá em Gênesis capítulo 6, que apenas escapou 8 almas. Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. Inclusive Pedro faz essa afirmação lá na casa de Pedro. Então, no nome do Senhor Jesus, eu preciso que você entenda isto. Pensa, por favor. Amém, querido? Irmãos, olha, e vale aqui relembrar a segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5 e versículo 6. Deus não poupou nem os anjos. Quer ver? Eu vou te mostrar. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. Deixa eu encontrar aqui, amado. Tá aqui, ó. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Versículo 5, perdão. Esquece o 4. Mas é o versículo 5 e 6. Não, é verdade. O versículo 4. Olha só o que diz 2 carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Pois se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. Irmão, agora olha só o versículo 5. Se não poupou o mundo antigo, embora preservasse Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. O que foi que Noé fez? Ele pregou. Literalmente. Deus poupou somente Noé, como diz aqui, ó, mais 7 pessoas. Noé, a esposa, os 3 filhos e as 3 noras. E ele pregou, irmão, e ninguém acreditou. Isso é muito complicado. Muito. Pensa nisso, por favor. Por que o mundo está condenado, pastor? Porque literalmente, irmão, nós herdamos o pecado original por parte de Adão e Eva. Vamos lá. Então, nós precisamos entender isso. E olha o verso 6. Se condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Somos nós. Deus traz Sodoma e Gomorra, Ele traz a lembrança, a nossa memória nas Escrituras, para que a gente presenciasse, vivenciasse o que já aconteceu. Irmãos, olha, em 2 cidades, Sodoma e Gomorra, Deus destruiu também
Tudo pelo pecado. O dilúvio foi pelo pecado e consequência dos homens, ou seja, do ser humano. Sodoma e Gomorra, apenas 3 pessoas escaparam. Era para ser 4. Mas infelizmente a mulher de Ló teve saudade do pecado, e quando o anjo deu a ordem, os anjos deram a ordem a Noé, ou a Ló, juntamente com sua esposa, você disse: olha, vai, sai da cidade, mas não olha para trás. O que é que a esposa de Ló fez? Olhou para trás. Confere lá, Gênesis 19, versículo 26. Lá diz que a esposa de Ló se transformou em uma estátua de sal. Irmão, por que o mundo está condenado? O mundo está condenado porque o mundo rejeita Jesus. O mundo está condenado porque, infelizmente, não sabe lidar com seu livre-arbítrio. Você vê, irmão, corrupção, isso e aquilo. Irmãos, olha, a ira de Deus está sobre o mundo e ninguém percebe isso. Irmão, aqui para nós, você acha que se todo ser humano estivesse obedecendo a Deus, Deus traria, Deus literalmente, Deus deixaria sobre nós essa pandemia da Covid-19, esse novo coronavírus aí, está matando, irmão. Não é somente o povo que não é servo de Deus. Está matando todo tipo de pessoa. Criança, juniores, adolescente, jovens, adulto, pessoas de melhor idade. Não é? Então, no nome do Senhor Jesus, pensa. Nós estamos vivendo o caos, o povo não está percebendo. No dilúvio, Noé, quando estava pregando, o povo não acreditou que iria chover. Sabe por quê? Eu quero ler para você. Eu não quero simplesmente falar, né? Em Gênesis 2, versículo 6, naquela época não se chovia, irmão. Os historiadores afirmam isso. Por quê? Devido a um versículo, né? Lá em Gênesis 2, versículo 6, lá diz que um vapor subia da face da terra e regava toda a face da terra. Ah, pastor, isso é verdade? Se quer que eu leia para você? Tudo bem. Gênesis 2, versículo 6. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a superfície do solo da terra. Irmão, o povo não acreditou que iria chover quando Noé falou: vai chover. Você sabe por que Deus destruiu a terra naquela época? Deus disse que estava com raiva da humanidade. Deus estava indignado com a humanidade. Sodoma e Gomorra, da mesma forma, Deus estava indignado com os atos dos homens. Tinha relações sexuais, homem com homem, mulher com mulher. Pode ler lá. Tanto é que os 2 anjos, quando eles foram visitar Ló, para avisar que Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, os 2 anjos se materializaram-se em humanos, em 2 homens. E Ló os recebeu na sua casa, e nesse momento, uns homens viram que 2 homens na casa de Ló, e eles foram lá, pediram para Ló: dá esses 2 homens aí, que entraram aí na tua casa, que a gente quer ter relação com ele. Sabe o que foi que Ló fez? Não, naquela época, irmão, era uma tradição de que tratavam-se bem as visitas, né, que chegavam em seus lares e em suas casas. E Ló deu tudo de bom para aqueles 2 homens, que eram 2 anjos, quando eles se materializaram assim, em humanos. E Ló ofereceu as suas 2 filhas virgens para aqueles homens. E ele fala assim: não, a gente quer os 2 homens que entrou aí, a gente quer ter relação com ele. Pode ler lá, meu filho. Se você tem dúvida, se você está com dúvida disso, é só você ir lá ler Gênesis capítulo 19.
Lê o capítulo que você vai entender. Pensa no nome do Senhor Jesus. Lê lá do primeiro versículo até o verso 19, até o verso 26, quando a esposa de Ló se transforma em uma estátua de sal. Mas vamos continuar. Por que o homem está condenado? Irmão, Deus criou o homem lindo, sem pecado, sem mácula. Aí o diabo veio, deformou o homem, estragou o homem. Se você tem dúvida, lê Gênesis capítulo 3, quando a serpente ofereceu o fruto para Eva. Cresceu os olhos, deu para Adão e a gente se deu mal. Por que o homem está condenado, pastor? Pela sua rebeldia, pela sua falta de entendimento, pela falta de compreensão, pela falta do prazer de servir a Deus. Irmão, no nome de Senhor Jesus, eu e você precisamos entender isso em nossas vidas. Olha, amados, e agora, pastor? Por que o Senhor disse que o mundo, por que o Senhor disse que o homem está condenado? Sabe por quê? Porque Jesus faz uma afirmação que presenciamos, é notório hoje a rebeldia do homem. Por exemplo, o inferno, em primeira instância, ele foi criado apenas para o diabo e os seus anjos. Jesus faz essa afirmação. Mateus 25, versículo 41. Vamos ler? Eu quero que você leia comigo para você entender. Mateus 25, 41. Oh, meu irmão, abre a sua mente, abre o seu entendimento. Mateus 25, 41. Então dirá também ao que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. São anjos, pastor. Hoje nós conhecemos como demônios, né? Porque quando Lúcifer, ele literalmente ele pecou, infelizmente, uma terça parte dos anjos se rebelaram junto com Lúcifer, que é Satanás, o diabo. Então, no nome do Senhor Jesus, a gente precisa entender isso em nossas vidas. Por que o homem está condenado, pastor? Olha, irmão, lá em Ezequiel, lá diz que Satanás era assim demais em sabedoria, em formosura, até que nele se achou pecado. Então, no nome do Senhor Jesus, Deus quer você para Ele. Por que o homem está condenado, pastor? Como eu te falei, o inferno foi criado, não é? Em primeira instância para o diabo e os seus anjos. Mas infelizmente o pecado e a rebeldia do homem, infelizmente o inferno também é para todos aqueles que estiverem à esquerda de Deus. Pensa nisso, por favor. Por que o homem está condenado, pastor? Lembra disso. Eu te falei que Pedro fez a afirmação. Deus não poupou os anjos. Não vai poupar esse mundo. Ele não vai poupar ninguém. Pastor, como é que eu escapo? Entregando a tua vida para Jesus. Romanos 14, 12. Literalmente, Paulo faz uma afirmação: cada um vai dar conta de si mesmo. Vou repetir. Romanos 14, versículo 12. O apóstolo Paulo faz uma afirmação que cada um vai dar conta de si mesmo no dia do arrebatamento, no dia do julgamento final. Lembra, por favor, lembre-se disso. Quero ressaltar aqui outra vez, Romanos 3, 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Vou relembrar aqui de novo para você, vou ressaltar. O sacrifício de Jesus na cruz só é válido no momento em que você entrega a sua vida para Ele. No momento que você se converte. No momento que você diz: Jesus, eu estou aqui. Eu quero o Senhor para mim. Eu quero o Senhor na minha vida. Pensa.
nisso, por favor. Deus está te esperando de braços abertos. O prazer de Deus não é que ninguém morra, mas Ele vai morrer, todos nós vamos morrer. Mas antes disso, que você se converta. Quero finalizar aqui a minha mensagem com Ezequiel 18. Eu vou fazer questão. Por que Deus, né? Eu quero mostrar para você 2 versículos. Olha, amados, quando Deus estabeleceu, olha quem era Satanás. Eu te estabeleci como querubim da guarda ungido, estava no monte santo de Deus. Andavas entre pedras afogueadas. Perfeito eras em teus caminhos, desde o dia em que fosse criado, até que se achou iniquidade em ti. Pensa nisso. Tudo isso era Satanás, era Lúcifer. E nós estamos condenados. Literalmente não, você aceitando ou não. Quero somente finalizar essa mensagem com esse versículo. Olha Ezequiel 18. Ezequiel 18. Versículo 21. Se porém o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. Pensa. Onde você quer viver? No céu com o Senhor Jesus, na eternidade, como Ele mesmo disse. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Pense nisso, que Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, que nesse momento, mais uma vez em oração na Tua presença, te agradecemos pelo Teu amor, pela Tua palavra aqui escorrida, Senhor, e por tudo que o Senhor é em nossas vidas. Te agradecemos, meu Jesus, porque Tu és o nosso Salvador e autor e consumador da nossa fé. Amém. Que a graça salvadora e as doces consolações do doce Espírito Santo de Deus e as inefáveis bênçãos celestiais estejam em nossas vidas, Senhor da glória, hoje, sempre e eternamente. Ó Deus, te pedimos que o Senhor esteja nos livrando de todo mal, de todo perigo, de toda astúcia do diabo, de toda astúcia dos demônios e de toda astúcia de todo homem mau, cruel, violento, sanguinários e marginalizados. Livra-nos, ó Deus, dessa pandemia da Covid-19 e dessa epidemia do novo coronavírus. Senhor, que a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu amor, o Teu perdão e o Teu favor, Deus, esteja sempre em nossas vidas. Assim nós oramos, te pedimos que o Senhor abençoe todas as pessoas que nos assistem, todas as vezes, Senhor da glória, nesta mensagem, os nossos amigos, todo o povo da nossa Igreja Batista Contemporânea ali em Vila Dinamarca, todos os irmãos de outras denominações que nos assistem, Senhor. Oh, glória, aleluia. Deus, que a Tua graça e a Tua misericórdia estejam em nossas vidas e que as Tuas bênçãos estejam direcionadas e centradas em nossas vidas. Assim nós oramos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus, e todo o povo de Deus diga comigo e afirme comigo. Amém. Seguirei de novo, ainda nesse